Eu vejo com muita preocupação a medida provisória 784, que permite ao Banco Central do Brasil e também à Comissão de Valores Mobiliários a assinar e homologar acordos de leniência. O Banco Central no Brasil, ele não é independente como o Fed norte-americano, como o Banco Central norte-americano. O Banco Central do Brasil, ele é subordinado ao presidente da República. O presidente escolhe o presidente do Banco Central e a diretoria do Banco Central. Então, em última análise, vai ficar o próprio presidente da República autorizado a homologar acordos de leniência. Essa medida provisória pode favorecer alguns bancos, mas do jeito que está, não vai favorecer, nessa parte, o interesse maior do contribuinte brasileiro, pelo menos na minha opinião. Quem deve proceder a acordos de leniência, quem deve homologar e assinar acordos de leniência é o Poder Judiciário, não o Banco Central. Aí agora, no meio dessas delações todas, dessas acusações todas, se edita uma medida provisória permitindo ao Banco Central, que é subordinado à presidência da República, poder assinar acordos de leniência. Isso não me parece sério nem correto. Eu não tenho como concordar com isso, e a não ser que alguém me comprove que isso vai ser bom para o contribuinte desse país, meu voto é contrário. Não tenho como concordar com isso. Se tem uma coisa nesse país, nesse momento, que precisa ser fortalecida, é a Operação Lava Jato, que vem sendo torpedeada pelas mais diversas forças político-partidárias desse país. Há uma série de interesses, alguns políticos, outros empresariais, querendo enfraquecer uma operação que é importante para o contribuinte brasileiro, para a população brasileira, para as pessoas de bem desse país. Tudo ali precisa ser investigado a fundo, claro, dando direito de defesa às pessoas, porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Mas tudo tem que ser investigado a fundo e, no final, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade, direta ou indireta, nesse desvio de dinheiro público, seja punido. Agora, não pode, no meio disso tudo, se editar uma medida provisória, dando ao Banco Central, que é subordinado à presidência da República, ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários, a atribuição e o poder de assinar acordos de leniência. Isso não é correto. Quem deve assinar acordos de leniência é o Poder Judiciário, não o Banco Central. O Banco Central deve fiscalizar o sistema financeiro, mas não assinar acordos de leniência que podem favorecer pessoas e empresas que lesaram o contribuinte durante anos e que precisam ser punidas. E que precisam que façam ressarcimento aos cofres públicos do que lesaram o contribuinte brasileiro. O meu lado aqui, já falei isso aqui diversas vezes, é o lado do contribuinte. O meu lado aqui não é governo, não é partido. O meu lado é o lado do contribuinte brasileiro, daquele que paga impostos,
numa carga muito maior do que deveria estar pagando. É esse que eu represento aqui nessa casa, é esse que meu mandato representa aqui nessa casa. E não é bom para esse contribuinte que, no meio de uma operação importantíssima, como é a Operação Lava Jato, se alterem as regras, dando ao Banco Central a atribuição de assinar acordos de leniência. Não tenho como concordar com isso, acho isso extremamente perigoso, e isso não é o que melhor representa os interesses das pessoas de bem desse país. Muito obrigado. Uma parte. Desculpa. Eu só queria me associar a Vossa Excelência. Vossa Excelência faz um pronunciamento importantíssimo sobre essa possibilidade de fazer acordos de leniências pelo Banco Central com instituições financeiras. A gente vê, senador Regufe, uma hegemonia brutal do capital financeiro na economia do mundo e na economia brasileira. Agora, veja bem, você está possibilitando bancos a se anteciparem e fazerem agora acordos de leniência com o Banco Central. É um escândalo completo. Vale dizer, inclusive, que o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, era sócio do Itaú. O segundo homem era sócio do Bradesco, diretor do Bradesco. Aí são esses senhores agora, quer dizer que o Itaú pode fazer um acordo de leniência? Porque quer se antecipar delações, porque a medida provisória está com eficácia já em vigor agora. Então, eu acho, sinceramente, essa medida provisória aqui, esse Congresso Nacional, se não quiser perder completamente o respeito da sociedade brasileira, nós temos que devolver essa medida provisória. É um escândalo, é como, não, sistema financeiro, os bancos são diferentes. E o mais grave é acordo de leniência sigiloso. Nós não podemos ter acesso, os brasileiros não têm acesso. Eles já podem fazer, senador Regufe. Então, eu espero que essa casa devolva essa medida provisória. Essa medida provisória, na minha avaliação, é um escândalo. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, senador Lindbergh, e dizer que, nesse ponto, nós temos total convergência. O que, para mim, valia o meu pensamento com relação ao governo anterior é o mesmo com relação a esse governo. Eu sou um parlamentar independente, como, aliás, sempre gosto de dizer a senadora Ana Amélia. Eu não tive cargos nem no governo do PT, nem tenho nesse governo. O que for bom para a sociedade vai ter aqui o meu aplauso e meu voto favorável. E o que não for bom para a sociedade vai ter aqui a minha crítica e meu voto contrário. E essa medida provisória, na minha concepção, ela não é boa para a sociedade e ela agride os interesses do contribuinte e num momento importante da quadra desse país, que é um momento onde vem sendo feita uma operação que, na minha concepção, é uma operação importante para as pessoas de bem desse país, que é a Operação Lava Jato. E dar ao Banco Central a atribuição, o poder de assinar acordos de leniência, não é bom para as pessoas de bem desse país, não é bom para o que a gente espera de termos um país com mais decência, um país onde tenha uma vida pública mais limpa e onde tenha um sistema financeiro que respeite as regras que são colocadas para esse sistema financeiro. Não pode o sistema financeiro, em conluio com agentes públicos, simplesmente passarem por cima da legislação brasileira, das leis brasileiras e fazerem o que quiserem. Então, eu apoio o que eu considero que é bom para a sociedade e sou contra aquilo que acho que não é bom. E essa medida provisória não é boa para a população brasileira, na minha humilde opinião. Muito obrigado.